Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Autoescolas alertam que falta de simulador pode prejudicar a emissão de CNHs em Goiás. Bolsistas da UVG precisam renovar a inscrição até 31 de janeiro. Material escolar está mais caro e vai pesar no bolso do consumidor. E ainda, feriados podem prejudicar a economia em 2014. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Jornal da Fonte, que já está no ar. As autoescolas de Goiás ainda não adquiriram o simulador de direção. O equipamento se tornou obrigatório por meio de uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito para que os candidatos a motorista façam aulas no dispositivo. Mas os proprietários de autoescolas reclamam dizendo que o processo será encarecido. O candidato a motorista deverá passar por 5 aulas em um simulador de direção que, de acordo com a determinação do Conselho Nacional de Trânsito, deve ser instalado nas empresas de autoescolas. Em Goiás, nenhum centro de formação ao condutor adquiriu o equipamento devido ao alto custo. Um equipamento desse hoje no mercado está na faixa de 35 a 40 mil reais. E isso aí vai pesar demais, sendo para a sociedade. Então nós estamos com essa preocupação de ver se a gente consegue um preço mais baixo, porque além de a gente adquirir o aparelho, nós ainda temos uma manutenção desse aparelho, que é um software que eles têm lá, que eu não sei te explicar como é que funciona isso aí, mas é uma taxa de R$ 1.700 acima que eles vão cobrar todo mês. Segundo o presidente da Associação das Autoescolas, a implantação do simulador é R$ o valor do processo da CNH. Uma habilitação hoje, que é uma carteira simples, que é a categoria B, que é a categoria amador, que hoje se pratica ela a R$ 1.200 com toda a tramitação da despesa do processo, vai acarretar aí mais ou menos aí na faixa de R$ 1.200, ele vai para R$ 1.500, R$ 1.550. Ainda não há previsão para a implantação do equipamento nas autoescolas. O presidente do Detran disse que irá analisar o impacto. Nós, da diretoria, vamos nos reunir e pensar as melhores soluções e as mais urgentes soluções que poderão ser dadas e que possam destravar esse problema e atender o nosso usuário, que inclusive eu ratifico aqui a orientação que o diretor e presidente em exercício do Detran, Coronel Vaz, deu de que as inscrições continuem a ser feitas, o processo de habilitação continuar normalmente, nós não vamos impedir o processo em virtude disso, causando nenhum transtorno ao nosso usuário do serviço. Fins de semana, feriados e Copa podem deixar goianos sem trabalhar boa parte do ano. O assunto divide a opinião das pessoas e deixa lojistas em alerta. Quem não gosta de ficar à toa na vida, só vendo a banda passar? É assim em dia de feriado, quando quase todas as atividades econômicas param. Esse ano serão 9 feriados nacionais, 7 pontos facultativos, isso sem contar com os feriados estaduais e municipais. A quantidade de feriados divide a opinião do goianiense. Quem leva vantagem geralmente são aquelas pessoas que mexem com política, Os políticos, acho que aí eles emendam, entendeu? Então aí quem leva desvantagem são eles. Nós que somos motoristas, geralmente nós temos que trabalhar direto. Fecha tudo, Fecha tudo o que o governo mantém de empregados. A gente precisa muito dessa área, Você vai num posto de saúde, coisa assim, até os médicos, entra tudo. Tá de plantão, você não encontra ninguém e tal. Prejudica muito a vida da gente, Questão de banco, questão de correio, questão de lotérica. A gente tem que resolver as coisas da gente no dia a dia. Aí realmente para tudo, Aí como é que faz? É feriado demais, apesar que dá uma descansada, mas tem que resolver a vida, Dos 9 feriados programados para este ano, 6, o Sindilojas negociou com o Sindicato dos Empregados do Comércio. Na prática, isso significa que enquanto as demais categorias de profissionais estiverem se divertindo ou descansando, os trabalhadores do comércio, aquela turma ali, vai estar trabalhando. Por exemplo, na segunda-feira de carnaval, ele foi substituído o dia do comerciário para a segunda-feira de carnaval, justamente porque o dia do comerciário caía num sábado, que é um dia de grande movimento em shopping center, etc. Então, a gente fez essa negociação visando não só a questão do empresário, mas o próprio funcionário que ganha comissão. Temos aí o exemplo de Caldas Novas, que desde o ano passado a gente negociou novamente a segunda-feira de carnaval para a quarta-feira.
O reflexo para a economia do país, segundo José Carlos de Palma Ribeiro, é grande e negativo, pois se as atividades econômicas deixam de produzir, muita coisa deixa de circular no país. Não é só o comércio varejista que perde, ele perde porque aquele produto que não foi consumido nesse dia, ele não tem que ser fabricado. Então a indústria também perde, quem trabalha na indústria, quem trabalha no comércio, todo mundo deixa de ter essa produção. É um dia improdutivo, ou seja, todo o país perde com excessos de feriados. De acordo com o presidente do Sindilojas, outras datas a serem negociadas são os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, quando também as atividades econômicas param por conta do futebol. Esse ano promete, né? Feriados, Copa do Mundo e eleições, são muitos eventos. E os alunos que já são beneficiados pelo programa Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás precisam renovar o benefício para 2014. E pelo segundo ano consecutivo, o procedimento de renovação deve ser realizado pelos estudantes através do site da UVG. A estimativa é que atualmente cerca de 17 mil estudantes façam parte do programa Bolsa Universitária em todo o estado de Goiás. E para saber mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com a superintendente do programa Bolsa Universitária da UVG, Kellen Bellucci. Bellucci ou Bellucci? Boa noite. Boa noite, Bellucci. Kellen, como que está o processo aí de renovação, na verdade, né, da Bolsa Universitária para 2014? Bem, nós estamos mais uma vez fazendo a renovação que acontece semestralmente. Desde 2013 nós estamos fazendo de forma eletrônica, antes ela era feita presencialmente apenas. É uma fase muito importante porque é o momento onde nós atualizamos todos os dados dos nossos estudantes, tanto a fase acadêmica como também quanto a renda. Isso é importante para que a gente perceba se esse aluno está dentro do critério socioeconômico, que é de 6 salários mínimos ou de 3 salários mínimos para a Bolsa Integral. Qual que é o cronograma, né? Qual que vai ser o período, né, para que os alunos beneficiados possam realizar essa atualização cadastral, essa renovação, né? Essa renovação ela prorrogará até o dia 31 de janeiro, então os alunos poderão estar acessando o nosso site da UVG, o portal Bolsa Universitária, o link aluno, estará no ar todo esse período, até o dia 31, onde eles podem estar colocando o seu CPF, ali preenchendo um formulário, depois lendo o contrato, que é o termo de prorrogação do seu benefício, e a partir daí vai aparecer então um link onde ele vai estar transmitindo essa renovação eletrônica. Isso pelo site da UVG, né? Tudo pelo site da UVG. Após isso, ele vai estar transmitindo eletronicamente e abrirá para ele a possibilidade dele imprimir esse contrato, onde eles devem estar levando numa segunda fase, em fevereiro, para a reunião presencial. E quando começarão a ocorrer essas reuniões presenciais com os alunos, Kellen? Em fevereiro, no dia 10 ao dia 28 de fevereiro, nós estaremos no interior do estado de Goiás, cada dia em um dos nossos municípios. O aluno deve estar atento no nosso cronograma, que estaremos colocando no nosso site a partir de 20 de janeiro. E na capital e Aparecida de Goiânia, nós estaremos fazendo a reunião dia 19 e 20 de fevereiro no Centro de Convenções. Só para confirmar, você falou sobre os alunos do interior, os da capital e região metropolitana, as reuniões são realizadas na sede da UVG, é isso? Não, no Centro de Convenções. No Centro de Convenções. Como os nossos alunos agora, só capital, são quase 10 mil alunos, nós fazemos... Cabe, né, na estrutura. E nós do fazemos, interior? na verdade, capital e Aparecida de Goiânia, fazemos 5 reuniões. Os alunos devem estar atentos porque tem um agendamento, então cada faculdade tem o seu respectivo horário. E no interior, do dia 10 ao dia 28 de fevereiro, cada dia nossa equipe estará em uma cidade, em uma instituição do interior. Então, o aluno deve estar atento qual é o dia do seu agendamento. No caso do interior, são alguns polos em regiões ou vai até o município mesmo, todos os municípios do estado? Vai até o município onde nós temos a instituição. A instituição, a sua respectiva instituição. Então, normalmente, essas reuniões são feitas nas respectivas instituições de ensino superior. Agora, para quem ainda não é beneficiado, Kellen, do Bolsa Universitária, temos perspectiva de liberação de novas vagas para esse ano? Sim, as nossas inscrições agora são feitas semestralmente. Em fevereiro nós teremos aí novas inscrições e em agosto novamente. E como que está a questão da contrapartida? O aluno ele tem que pagar a sua bolsa através de serviços prestados. Aonde que ele presta? É só em órgãos públicos? Quantas horas que ele tem que prestar por mês?
Na verdade, a contrapartida, ela é uma atividade que busca aprimorar esse aluno, tanto quanto cidadão, como principalmente na sua área afim. É importante que a gente destaque que não é uma moeda de troca, e sim um complemento que a Bolsa Universitária tem a preocupação de estar dando a este profissional que estará entrando no mercado. Onde ele pode fazer essa contrapartida? Ele pode fazer, sim, nos órgãos estaduais, mas também em outras entidades sem fins lucrativos, todas com a intenção de que nós tenhamos aí um aluno que esteja mais preparado para o mercado, podendo trabalhar, fazer essa atividade em pesquisa, ou na UEG, por exemplo, ou nos cartórios eleitorais, sempre buscando que o aluno desenvolva realmente a sua atividade de formação e, excepcionalmente, em alguma ação humanitária. Kelly, nós temos poucos segundos. Quais são os valores do benefício? Hoje nós temos bolsa parcial iniciando com R$ 300, indo até R$ 500, dependendo do desempenho acadêmico do aluno. E temos também a bolsa integral, que de R$ 300 até R$ 4.000. Muito bem, nós conversamos com a superintendente do programa de Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás, Kellen Belucci. Kellen, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você. Obrigada. Boa noite. E veja a seguir, materiais escolares vão pesar mais no bolso do goianiense este ano. O reajuste pode chegar a 8%. Nós voltamos já. Foi através de gritos de socorro que os vizinhos da moradora desta casa no setor Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, atenderam ao chamado e socorreram a mulher que estava sendo atacada por um cão da raça Pitbull. Eu estava lá em casa ali, eu escutei o barulho, pensei, socorro, socorro, e eu acho que alguém estava batendo, né? Quando cheguei ali na esquina, já tinha entrado para dentro e disse que o cachorro tinha mordido a dona da casa. Ela estava muito machucada? Estava muito machucada. Os vizinhos chamaram o SAMU e conseguiram, depois de muitas tentativas, fazer com que o cão soltasse a perna de sua dona. Na hora que o SAMU chegou, né? Ele chegou, ficou parado aqui, foi tentar descer, mas não tinha como, porque o cachorro pitbull estava ali, né? Aí não tinha como, porque tinha perigo de atacar ele também, né? Aí então, o que eles fizeram? Esperaram muito tempo, aí depois disso o cachorro entrou ali no mato, aí imediatamente o SAMU foi e entrou dentro e tirou ela e já encaminhou ela já para emergência. Os vizinhos filmaram o pitbull que, depois de morder a dona e ser colocado para fora de casa, ficou por alguns minutos do lado de fora do portão. O animal permaneceu por perto da casa até que o centro de zoonoses chegou e fez o resgate. Quem conseguiu capturar o cão, que estava num matagal, foi o esposo da vítima. Muitos vizinhos acompanharam a agonia da mulher. Alguns já tinham receio do animal e, a partir de agora, vendo a reação violenta, estão assustados, principalmente as crianças. Até meu irmão ele queria criar um pitbull, agora não quer nem saber mais. Dá muito medo. Estamos de volta com o Jornal da Fonte. Atenção para essa notícia. O transporte de crianças e adolescentes precisa de atenção dos pais. Itens como o selo de verificação do Detran precisam estar em dia. Observe mais dicas de segurança na reportagem. Além da preocupação com a matrícula e com a compra do material escolar, no início do ano, os pais devem estar atentos também na hora de contratar o serviço de transporte escolar. Este tipo de veículo deve cumprir algumas exigências para que o transporte ocorra dentro da normalidade. É o que explica o presidente do IBDEC Goiás. É interessante que o pai também exija um contrato de prestação de serviço para que tenha garantia tanto para o contratante como para o contratado. Exigências que, segundo este proprietário de uma van do transporte escolar, cumpre à risca. Wellington Moisés conta também como se relaciona no dia a dia com os alunos que ele transporta. Orientar, entrou, põe o cinto, e cobrar a frequência. Olha, o cinto, pessoal, olha o cinto, aquela frequência de cobrança. Um bom relacionamento com eles ajuda no trabalho do dia a dia. Entre as exigências, o veículo deve ter o selo do Detran, da AGR e todos os bancos com cinto de segurança, para garantir mais segurança a quem é transportado.
Essas exigências devem ter o acompanhamento dos pais durante todo o ano. Não é só o pai, no começo do ano, pegar, assinar esse contrato e falar, contratei, agora eu não vou mais ficar olhando. Não, é questão de fazer um policiamento em cima disso. O contrato com transporte escolar normalmente tem 12 meses de duração, para garantir que nos meses de férias, os permissionários façam a manutenção dos veículos. Hoje em dia estamos cercados de tecnologia e nesse contexto, seja em casa ou no trabalho, a internet está cada vez mais presente em nossas vidas. O acesso à internet é uma realidade para a grande maioria das pessoas e saber usá-la da maneira correta, principalmente no ambiente profissional, pode evitar transtornos tanto para o empregado quanto para o empregador. E para falar sobre o uso da internet no ambiente profissional, eu converso agora com o advogado trabalhista Rafael Lara Martins. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo ao Jornal da Fonte. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Doutor Rafael, o empregador ele pode proibir o uso da internet no ambiente da empresa? Pode sim. Ele pode proibir a utilização tanto da internet no computador, como até mesmo a utilização da internet no celular, desde que isso seja devidamente previsto num contrato de trabalho, em memorandos, notificações ao empregado, dizendo que aquela utilização não vai ser aceita na empresa. Então ele pode. O senhor citou a questão aí da formalização. Agora, nos casos em que os profissionais, muitas empresas, acabam liberando a internet porque os profissionais precisam de consultar informações, fazer pedido online, entre outras coisas, pela internet. Nesse caso, doutor Rafael, é importante que conste no contrato de trabalho do empregado que ele vai ter acesso à internet? A mera disponibilização dessa internet, se ela vai ser disponibilizada, não precisa necessariamente constar no contrato. O que precisa constar no contrato de trabalho? E quando a gente fala de constar no contrato de trabalho, eu não estou falando especificamente em constar naquele documento que vem normalmente para o empregado assinar no início, mas num termo de utilização de internet em geral da empresa. Você pode restringir que tipo de uso aquela internet vai ser feita. Então você disponibiliza computador com internet para fazer pedidos, para fazer comunicações, para trocar e-mails corporativos e restringe a utilização de determinados sites, de redes de relacionamento e e-mails particulares, informando ao empregado o que pode e o que não pode. O empregado tem que assinar, dando ciência ao empregador que foi devidamente comunicado e esclarecido o que pode ser feito. Nos casos em que o empregado descumprir acessar a internet, ele pode ser desligado da empresa? O empregado que não utilizar a internet da forma devida, da forma que deveria utilizar, ele vai ser punido. É claro que nós não vamos pensar numa dispensa por justa causa por uma utilização indevida única, mas o empregado vai receber algumas advertências, pode vir a receber suspensão e até uma rescisão do contrato por justa causa em razão do uso indevido da internet. Isso sem falar quando o empregado, além de estar usando a internet no horário de trabalho, ele ainda utiliza de forma que vai prejudicar a empresa ou prejudicar o ambiente de trabalho, às vezes falando mal do local de trabalho, dizendo que está insatisfeito, que o trabalho é chato, coisas do gênero. E eu fazer uma pergunta para o senhor mais ou menos nesse sentido. Se o empregado, ele, por exemplo, temos o Facebook como a maior rede social do mundo, a que mais se dissemina, se o empregado fizer postagens, não falando mal da empresa, mas falando mal de valores ideológicos, que o patrão, por exemplo, não concorde, ele pode ser penalizado? No segundo semestre do ano passado, nós tivemos uma ação trabalhista que ficou famosa no Brasil inteiro, aqui de Goiás, onde um professor de uma instituição de ensino superior falou mal da instituição no Facebook dele. Esse professor foi dispensado por justa causa, então ele propôs uma ação trabalhista para tentar reverter essa justa causa. A empresa, com essa ação trabalhista, pediu para ele pagar a indenização por danos morais para a empresa. O resultado da ação: ele foi mantido na dispensa por justa causa e pagou R$4 mil de danos morais para a empresa porque falou mal do empregador dela na rede social. Agora, um detalhe importante, doutor Rafael, algumas empresas possuem áreas de TI, da tecnologia da informação, aquele profissional que trabalha justamente na manutenção das máquinas, da rede, da empresa. O profissional de TI ou o próprio proprietário da empresa, ele pode fazer aquele acesso remoto, onde ele consegue verificar a tela do empregado, consegue monitorar o que o empregado está fazendo sem que o empregado saiba disso? Pode, desde que o empregado tenha conhecimento disso.
Se o empregado não souber que isso está acontecendo, isso vai configurar uma invasão de privacidade do empregado. Mas naquele termo que eu disse, o termo de utilização de meios eletrônicos da empresa, o empregador pode informar ao empregado que o computador dele está sendo monitorado o tempo inteiro e, neste caso, o empregado cientificado, você pode acompanhar todas as telas, todas as digitações, tudo que o empregado faz. Sem o empregado sem o empregado saber que está acontecendo, não pode. Se caso, doutor Rafael, o empregador vai e libera lá, por exemplo, 15 minutos, né, por turno de trabalho, pelo trabalho dele, para ele acessar a internet. Esse empregado vai acessar a internet, entra em sites indevidos e acaba contraindo vírus que danifica o computador de certa maneira. Nesse caso, o empregador pode cobrar, descontar do salário desse empregado os danos causados à máquina? Qualquer dano causado por um empregado no local de trabalho, ele pode ser sempre descontado do empregado se ele fez aquilo de propósito. Então, por exemplo, se o empregado entra em um site e de propósito baixa um vírus que danifica aquela máquina, que demanda um reparo naquela máquina, isso vai poder ser cobrado. Quando não é de propósito, quando o empregado não teve a intenção de fazer, mas fez descumprindo alguma regra, fez com que a gente chama de culpa, isso só pode ser descontado se tiver previsto no contrato de trabalho. Havendo a previsão no contrato de trabalho de possibilidade de desconto de prejuízos com culpa, ou seja, quando o empregado não fez de propósito, mas fez descumprindo alguma coisa que era razoável, uma norma ou um critério de bom senso razoável, aí sim, isso vai poder ser descontado do empregado se ele entrar nesse site. Assim como, mesmo com a permissão de utilização da internet, se eventualmente o empregado utilizar de sites indevidos, inapropriados, ele pode ser punido. Tudo bem, nós conversamos com o advogado trabalhista Rafael Lara Martins. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Eu que agradeço. E os materiais escolares vão pesar mais no bolso do goianiense este ano. Em média, 8,5% a mais que em 2013. A constatação é do Procon, que fez uma pesquisa sobre o valor dessas mercadorias. O órgão verificou também que o preço de alguns produtos variam até 300%. 96 itens como cadernos, lápis de cor, borrachas e lapiseiras foram pesquisados pelo Procon Goiás em 13 estabelecimentos da região central de Goiânia. O órgão constatou aumento médio de 8,57% dos materiais escolares em relação ao ano passado. Alguns itens da mesma marca tiveram variação de até 300%, como esta borracha, que foi encontrada de 15 a 50 centavos. A lapiseira teve variação de mais de 210%, vendida a R$ 1,90 em um local e R$ 5,90 em outro. Por isso, a orientação do Procon Goiás é que o consumidor pesquise em pelo menos 3 locais diferentes antes de comprar. Bom, o interessante é que o consumidor selecione 3 estabelecimentos e faça pesquisa de preços. E o ideal também é fracionar a compra, ou seja, não comprar todos no mesmo estabelecimento. E justamente para facilitar a vida do consumidor, dos 13 estabelecimentos que nós visitamos, 10 deles são estabelecidos somente aqui na região central. Isso vai ajudar o consumidor na pesquisa de preço e vai evitar, inclusive, que ele tenha custos a mais com o transporte. A dona Maria já começou a pesquisar e pretende andar bastante à procura de preços mais baixos. Eu pesquiso, estou começando agora, peguei a lista, vou andar, essa é a primeira loja que eu venho, né? Vou pesquisar tudo aqui do mais caro ao mais barato, aí eu vou em outro para ver qual é que eu posso levar, onde eu posso levar. Nesse eu levo um pouquinho daqui, um pouquinho dali para poder ver o que eu economizo. A marca dos produtos também influencia no preço. O valor de alguns itens podem custar 3 vezes mais dependendo da marca. Uma tesoura sem ponta de marca mais conhecida custa R$ 4,50, enquanto uma de outra marca é vendida a R$ 1,50. Outro alerta do Procon Goiás é quanto à lista de materiais escolares. Quando os pais pagam a mensalidade, eles já pagam pelos materiais que é de uso coletivo, tanto da escola como dos alunos, por exemplo, copo descartável, papel higiênico, álcool. Então, quando há a cobrança desses itens na lista de material escolar, obviamente que esses produtos, os pais já estão pagando 2 vezes. Isso é uma prática abusiva perante o Código de Defesa do Consumidor, por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então, se houver a incidência de algum item na lista, simplesmente os pais devem ignorar.
Se houver a insistência da escola para a aquisição, os pais devem denunciar tanto pessoalmente junto ao PROCON ou pode utilizar inclusive o disco de denúncia do PROCON através do 151. Passageiros revoltados com o atraso do ônibus da linha 212 que sai do terminal Novo Mundo com destino a Bonfinópolis bloquearam a saída do terminal na tarde de hoje. Eles reclamaram da espera de mais de 1 hora pelo transporte, da falta de informação e da superlotação dos ônibus. A Polícia Militar foi acionada para conter os passageiros, mas a situação só foi contornada após a CMTC liberar 2 ônibus para atender a linha. Em nota, a Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal do Transporte Coletivo da região metropolitana da capital informou que houve um erro de operação na saída dos carros. Essa matéria é exclusiva da Fonte TV e é mais uma novela que marca negativamente o transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. E com essa notícia nós ficamos por aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti com Luiz Duarte e toda a equipe. Luiz Duarte, boa noite. Parece que o Walter está querendo ficar no Goiás Esporte Clube. Bom trabalho para você, Duarte. Boa noite.